Ok. Vamos iniciar, então, gente, mais uma aula de processo penal. Já tivemos duas aulas acerca de introdução ao processo penal, e hoje nós vamos falar de inquérito policial. Vamos iniciar. Teremos duas aulas acerca de inquérito policial. Vamos iniciar hoje o tema. Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento, por favor, fiquem à vontade. Preferencialmente aí pelo áudio, ok? Peço a vocês que nós vamos ter vários dispositivos de lei aqui citados. Peço a vocês que, quando eu fizer referência a qualquer dispositivo de lei, eu volto aqui para o chat, algum de vocês procurem esse dispositivo de lei aí e o coloque aqui no chat para que a gente possa falar a respeito. Ok? Inquérito policial. Vamos começar do começo. Vamos falar aí do conceito acerca de inquérito policial. Esse conceito ele é do Fernando Capês. Vocês visualizam o slide aí, não visualizam? Sim ou não? Sim, professor. Ótimo. Vamos lá. Conceito de inquérito policial. Inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa, não é posse, é possa, que teve um erro de digitação, possa ingressar em juízo. Mais uma vez, inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para apuração de uma infração penal de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Olha só, gente. Vamos destrinchar esse conceito aqui. Inquérito policial é o conjunto de diligências. Conjunto de diligências. O que vem a ser uma diligência? A diligência é qualquer ato realizado dentro do inquérito policial, ato voltado à apuração de uma infração penal. A realização de uma perícia é diligência, a oitiva da vítima é uma diligência, a oitiva do autor é diligência, a juntada de documentos é uma diligência, a realização de uma acariação é diligência. Diligência, então, são todos os atos realizados voltados para o esclarecimento dos fatos. Para o esclarecimento dos fatos. Correto? São realizados pela Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária são duas. Polícia Civil, que é quem tem a atribuição de investigar crimes de competência da Justiça Estadual, e Polícia Federal, que tem a atribuição de investigar crimes de competência federal. Correto? Eu ressalto para vocês a importância destes termos, que, de fato, nós não podemos errar nas designações. Eu digo Polícia Civil com atribuição para a investigação de crimes de competência da Justiça Estadual. Por que atribuição? Porque atribuição... Por que atribuição? Porque quem tem competência é o judiciário. Um juiz, o pessoal inclusive brinca, você não pode falar que um juiz é burro, é feio, é gordo, é magro, mas você pode virar e falar, o senhor é incompetente, e você não vai estar ofendendo. O senhor não tem competência para o processo e julgamento deste fato. Correto?
Competência é delimitação de jurisdição. O senhor não tem jurisdição, o senhor não tem competência para exercer a jurisdição neste fato. Então, quem tem competência, quem é competente ou incompetente, é o juiz de direito. A polícia, ela tem atribuição. Eu não posso falar que a Polícia Federal não é competente para a investigação de crimes da esfera estadual. Eu incido em erro quando eu falo desta maneira. A Polícia Federal não tem atribuição. Quem tem competência ou incompetência é a Justiça. Ok? Para apuração, é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para apuração de uma infração penal e de sua autoria. O inquérito policial, gente, ele tem dois propósitos básicos. Quais são esses? Demonstrar ou investigar, não é? Porque o inquérito, ele não tem um propósito pré-determinado de punição. Ele tem um propósito pré-determinado de apuração. Se nós tivermos ali um propósito pré-determinado de punição, nós temos um vício no exercício da função. Você não pode instaurar um inquérito policial com o propósito de punir. Você instaura um inquérito policial com o propósito de apurar. Apurar o quê? Quando aí no conceito nós temos a infração penal e sua autoria. Apurar a infração penal quer dizer apurar a materialidade. A pergunta que vai querer se responder é: o crime ocorreu ou não ocorreu? Nós vamos realizar diligências com o propósito de demonstrar se o crime ocorreu ou não ocorreu. Isso é busca de materialidade. Ponto 1. Ponto 2. Tendo ocorrido o crime, havendo realmente elementos indicativos de que houve uma infração penal. Houve um homicídio, houve um furto, houve um estupro, houve um desvio de verba, enfim. Se nós já tivermos elementos demonstrando que, de fato, tivemos, por meio das diligências, obtido provas indiciárias de que o delito ocorreu. Nós passamos, então, para o nosso segundo propósito. Qual é o segundo propósito? É vermos, determinarmos, investigarmos, apurarmos a autoria delitiva. Nós já sabemos, que o crime ocorreu. Agora vamos ver quem o cometeu. Correto? Propósito do inquérito policial: a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Quem é o titular da ação penal? Vai depender da natureza do delito. Via de regra, a imensa maioria dos crimes são crimes de ação penal pública. Crimes de ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. Há alguns crimes, nós sabemos, que são de ação penal privada, e sendo de ação penal privada, o titular, quem detém a titularidade para a propositura da ação penal, na ação penal privada, é o particular, é o ofendido. Né? Ofendido ou seu representante. Então, o inquérito, uma vez apurada a infração penal e sua autoria, ele é encaminhado para o Ministério Público, ou ele é disponibilizado para o ofendido. O ofendido é a vítima da ação, dos crimes de ação penal privada. Ele é disponibilizado para o ofendido, para que o ofendido possa ingressar com a ação penal. Correto? Este é o propósito. Este, então, é o conceito de inquérito policial. Ok? Tudo tranquilinho aí? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar das características do inquérito policial.
Primeira das características, ele é um procedimento escrito. Está lá no Código de Processo Penal, artigo 9º. Lógico que hoje nós tivemos uma evolução, né, em decorrência da própria evolução tecnológica, cada vez mais se dispensa o papel. Mas o que nós podemos entender aí do artigo 9º, vamos a ele. Deixa eu localizá-lo aqui. Aqui, artigo 9º. A Júlia projetou aí. Todas as peças de inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Veja só, gente, lógico que hoje, como acabei de dizer, em razão da evolução tecnológica, cada vez mais nós temos nos afastado dos papel. Hoje mesmo, na Polícia Federal, não sei na Civil, mas na Polícia Federal, nós temos um sistema lá que é chamado de EPOL, o Inquérito Policial Eletrônico. Hoje você já não tem mais emissão de papel. O papel que acaso exista, seja um documento ou uma perícia, ele é digitalizado e juntado a este inquérito eletrônico. Então, nós não temos mais papel. Lógico que os documentos produzidos pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, ou pelo escrivão de polícia, ou no caso da Polícia Federal, pelos agentes, eles todos têm assinatura eletrônica, eles são assinados, porém têm assinaturas eletrônicas, né? Mas o que nós podemos extrair hoje do artigo 9º nós precisamos que os atos procedimentais, nós precisamos que os atos do inquérito policial, que eles sejam documentados. Hoje nós não fazemos mais por meio de papel impresso, como estou falando. Em algumas delegacias de Polícia Federal, eles ainda utilizam da impressão, mas está sendo implantado esse sistema no Brasil inteiro. E o próximo passo é esse sistema se comunicar com o PJE. Ele ainda não se comunica, mas o próximo passo é ele se comunicar com o PJE. Correto? Então, quando nós dissemos aqui que ele é um procedimento escrito, entendam, quando nós falamos lá do artigo 9º que ele é um procedimento escrito, ainda na Polícia Civil nós temos um procedimento escrito, mas vocês entendam este procedimento escrito como sendo um procedimento documentado. As oitivas são documentadas, os documentos que o instruem nós temos documentos, as perícias são documentadas, todos são documentos, hoje, ou produzidos eletronicamente dentro do próprio sistema, ou digitalizados. Correto? Outra característica do inquérito policial é um procedimento sigiloso. É um procedimento sigiloso. Artigo 20 do CPP. Vamos lá. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados de antecedente que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então, veja, gente, o inquérito policial, em razão de dois motivos básicos, tem que se observar o sigilo. Qual é o primeiro motivo básico? O primeiro motivo básico é que
nós estamos ali diante de um procedimento em que há investigação. Se há investigação, convém que a essa investigação não seja dada publicidade. Nós temos uma investigação em andamento. Nós só temos o sucesso aí de muitas dessas operações, por exemplo, que fazemos na Polícia Federal, que são feitas na Polícia Civil, em razão do sigilo do procedimento. Se o procedimento fosse um procedimento não sigiloso, e a ele fosse dada uma publicidade irrestrita, nós não teríamos sucesso nas operações, porque os investigados, eles já saberiam, investigados e outras pessoas já saberiam previamente quais seriam os passos da polícia, correto? Então, o propósito primeiro, é este. O segundo propósito é que, vocês imaginam, se nós temos fases na responsabilização penal. Primeiro, nós temos uma notícia-crime, que é a notícia de uma ocorrência de delito. No segundo momento, nós temos um inquérito policial, que é um procedimento, muitas vezes, instaurado com base nessa notícia-crime para apurar a responsabilização penal. Num terceiro momento, nós temos uma ação penal que é instaurada, ação penal esta com base no inquérito. Olha só para vocês verem que interessante. Primeiro temos uma notícia-crime, a notícia-crime, com base nela, é instaurado o inquérito policial. Com base no inquérito policial, o Ministério Público propõe a ação penal, e com base na ação penal, o juiz, ao final, sentencia. Nós temos graus aí de certeza. Enquanto não tivermos o trânsito em julgado da ação penal, a pessoa não é considerada culpada. E é em razão disso que o parágrafo único estabelece que nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Por quê? Porque nós temos apenas, isso se dá quando nós temos apenas um inquérito em tramitação. Apenas quando nós temos inquéritos em tramitação. No âmbito judicial, se nós temos um inquérito concluído em que houve o indiciamento, que é a responsabilização no âmbito da polícia judiciária, neste caso, esse indiciamento vai constar da certidão de antecedentes. E constando da certidão de antecedentes, ela é direcionada ao juízo, para que o juízo tome as medidas cabíveis. Se ele entender que é cabível uma cautelar de prisão preventiva, porque a pessoa já tem 20 inquéritos de furto, por exemplo, ele, com base nessas informações, ele poderá dar publicidade, valer-se desses registros. Mas o que o parágrafo único proíbe é que, externamente, fora do âmbito policial, fora do âmbito judiciário, a polícia emita atestados onde conste inquéritos em tramitação. Correto? Procedimento sigiloso. Artigo 5º, inciso 33. Só que aí nós temos alguns desdobramentos. Nós temos que considerar, claro, que o inquérito policial, ele é um procedimento regulamentado aí pelo Código de Processo Penal, que é um Código de Processo Penal muito antigo. E aí nós temos outros desdobramentos, outras implicações legislativas que são posteriores ao Código de Processo Penal.
Vamos fazer referência à primeira delas. Artigo 5º, inciso 33. Vamos lá. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados na forma da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Olha só, nós temos aí o procedimento, o artigo 20 falando que o inquérito é sigiloso, e nós temos o artigo 5º da Constituição Federal falando do direito de acesso a informações por parte do particular. A pessoa que está sendo investigada, com base no que nós temos aqui, a pessoa que está sendo investigada, ela tem direito ao acesso ao inquérito policial? Ela tem direito ao acesso. Mas então não é um procedimento sigiloso? Não, ele é um procedimento sigiloso. O que ocorre é o seguinte: diferentemente de uma ação em tramitação, a pessoa não é intimada para ser dado ciência a ela de que há um inquérito em tramitação contra ela. O que nós fazemos é uma prática, inclusive é a prática que eu adoto, eu só dou ciência à pessoa de que há um inquérito contra ela no momento em que o inquérito já está todo instruído. Se não se tratar de uma situação, igual no caso, né, que nós tivemos aí, hoje mesmo nós tivemos uma operação de combate a desvios no auxílio emergencial. Se não se tratar de uma operação policial, se se tratar de um inquérito de tramitação regular, a última diligência que eu realizo, e essa é uma prática geral, a última diligência que eu realizo é a ativa da pessoa. Então, como eu disse para vocês, o propósito do sigilo é que haja sucesso na investigação. Não é nem sucesso na responsabilização, é sucesso na investigação. A apuração pode resultar em responsabilidade ou não. Todo dia eu relato inquérito responsabilizando, mas todo dia também eu relato inquérito sem responsabilizar a pessoa, porque foi feita a apuração e não se chegou à conclusão de que ela é a responsável, correto? Mas, com a intimação da pessoa ao final do inquérito, o propósito do sigilo do artigo 20 ele é atingido, porque o inquérito já vai estar todo instruído com todos os documentos necessários à verificação dos fatos, correto? Essa ressalva feita aqui ao final pelo artigo 5º, ela se refere ao interesse coletivo ou geral. Interesse coletivo ou geral. Não dá para se imaginar hoje informações de interesse particular que não possam ter acesso em função de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Não dá para se imaginar informações de interesse particular, cujo particular está pleiteando, não dá para se imaginar a negativa desse acesso sob o fundamento de que seria imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Essa ressalva final aqui, ela se refere à solicitação de informação de interesse coletivo ou geral. Ou seja, eu estou solicitando informações para os órgãos e são informações que, de natureza, eu quero informações de interesse coletivo ou geral. Aí pode me ser negado sob o fundamento de que essas informações são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Mas se forem informações minhas, particulares, aí não. Correto? Vamos lá.
Aí, gente, nós temos uma outra circunstância, que é a circunstância da advocacia, o exercício da advocacia. No que diz respeito à própria pessoa aqui, vocês entenderam. Nós temos o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, ela estabelece alguns direitos ao advogado que, de certa forma, maculam um pouco esse direito ao sigilo, esse comportamento. Vamos lá no Estatuto, artigo 7º, 13 e 15. Foi projetado aqui já. Olha lá. O artigo 7º, ele fala dos direitos do advogado, não é isso? Eu acho que é isso. 13 e 15, 13 a 15. São direitos dele. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário ou legislativo, da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Então, vejam vocês, examinarem qualquer órgão de poder judiciário ou legislativo, ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurado a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Processos em geral. O inciso 13, ele se refere a processos em geral. O advogado, então, ele não precisa se tratar de clientes dele, mesmo sem procuração, correto? Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante ou de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante ou de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. E, por fim, ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição competente, ou retirá-los nos prazos legais. Então, vejam vocês que nós temos aqui o entendimento de que para o advogado, não existiria esse sigilo. Para o advogado, não existiria esse sigilo do artigo 20 lá. Ele teria direito a ter o acesso a qualquer inquérito em andamento. É interessante falar o seguinte, nós temos uma interpretação na justiça no sentido de que, se neste inquérito estiver assegurado, estiver determinado o sigilo, neste caso, o advogado não pode ter acesso a ele, a menos que se trate do advogado constituído pelo investigado, exatamente em razão do sigilo. Aí, vocês podem falar, mas não... O próprio parágrafo 1º, já fiz referência a ele aqui, não é isso? Então, lá, o próprio parágrafo 1º faz as ressalvas. Não se aplica o disposto no 15 e 16, quanto aos processos sob regime de segredo de justiça. Então, o advogado, ele tem esse direito, porém, se estivermos, como dito, em segredo de justiça, há a limitação. Por quê? Porque
mais uma vez, é um procedimento sigiloso, vocês imaginam, não há fundamento, se nós estivermos falando de um inquérito policial por crime contra a dignidade sexual. Vocês imaginam a possibilidade de um advogado que não o representante do investigado, um advogado qualquer, que não um advogado constituído, pudesse ir até o processo ou até a delegacia no inquérito policial e retirar cópia de tudo por qualquer meio. Nós vamos ter lá dentro do inquérito, dentre todos os elementos, nós podemos ter lá uma mídia, o estupro ocorreu em um local que tinha sistema interno de TV. Nós vamos ter lá uma mídia em que está gravada a cena de estupro. Qualquer advogado pode ter acesso a ela. Nós podemos ter lá um laudo pericial, uma perícia que mulher teve que se submeter para fazer a perícia, e aí nós temos lá a perícia com fotos, e o advogado pode ir lá ter acesso e tirar cópia de tudo. Então, essa liberdade não pode ser irrestrita, como não é se nós tivermos um procedimento ou um inquérito em que haja decretado segredo de justiça. Correto? Nós temos muito isso, eu estou falando de crimes de natureza sexual, crimes de desvio de recurso público. Se não for um advogado constituído, é muito tranquilo em cidades pequenas, que a gente tem essa briga constante entre políticos. Um político da oposição, sabendo que há uma investigação ou um processo em andamento contra o outro político, com o simples propósito de fazer barganha política, com o simples propósito de o chantagear, vai lá e retira a cópia do processo todo. Compreende? Então, se estivermos diante de um processo em que há decretação de segredo de justiça, o advogado não pode ter acesso, a menos que ele seja um advogado constituído pelo investigado. Beleza? E a melhor forma de você ter sucesso na investigação é você, entre aspas, quando é que o advogado, já que é um procedimento em que não há necessidade de ciência prévia do investigado, quando é que ele vai se certificar de que está sendo investigado? Quando ele for intimado, e o que mais convém é que a intimação auditiva dele seja o último ato a ser realizado no inquérito, na investigação. Correto? Por fim, ainda falando sobre o sigilo do inquérito policial, nós temos a súmula vinculante número 14, súmula editada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Pedro. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vejam vocês, gente. A súmula número 14, ela, na verdade, ela pode falar assim, ela restringiu esse acesso amplo e restrito. Por que ela restringiu? Porque nós temos aqui está resguardado o direito do advogado, do defensor ter acesso aos elementos, né, que já constituem o inquérito policial. Restringiu de que maneira? Restringiu em 2 pontos. Primeiro deles, esse acesso ele concede ao defensor, ou seja, não é a todo e qualquer advogado, é apenas ao defensor. Defensor de quem? Do investigado.
Se nós estamos falando em inquérito policial, nós ainda não temos réu. Réu só temos em ação penal. Nós estamos falando aqui de investigado. Ponto 1. Então, houve uma restrição, não é qualquer, o defensor, não é qualquer advogado. E ponto 2, que digam respeito ao direito de defesa. O que quer isso dizer? Quem tem que se defender dentro de um inquérito policial? Quem tem que se defender dentro de um inquérito policial é o investigado. Eventualmente, se uma testemunha é intimada, se a vítima é intimada, essa limitação do direito, e essa é a interpretação que deu o Supremo, essa limitação de direito ao acesso, ela não constitui ilegalidade. Então, vejam vocês que nós temos, na verdade, uma reafirmação do que é estabelecido lá no artigo 20 do CPP, essa natureza sigilosa do inquérito policial. Se não tivesse uma natureza sigilosa, não havia por que nós termos essas limitações para acesso ao inquérito. Beleza? Algum questionamento aí, gente? Espera aí só um tiquinho. Algum questionamento? Não. Deixa eu só pegar a relação de vocês aqui. E no sisteminha aqui. Só para ver quem não está. Essa forma aqui de chamada é até muito bom. Ela é prática. Aqui nós estamos em Direito Processual Penal 2021, matutino. Isso. Sequência. Tabela de faltas. Uhum. Não, mas aqui é só, eu vejo aqui por forte aqui mesmo. Vamos lá. Fernanda Caetano, está aí? Deixa eu ver se Fernanda está aqui. Fernanda está aí. Gabriel Viana. Gabriel Araújo Viana, sim. Joyce já até falhou aqui. Karen, também. Luciana Martins. Luciana, não? Luciana está aqui, não. Luciana Martins, não. Marcos Cardoso, Marcos até participou da aula aí. Maria Monteiro, também. Mileno, também. Rafaela Araújo, também. Vanessa, ok. Amanda Mendes. Quem eu falar o nome aí pode ausentar-se. Amanda Mendes também. Ana Porto, ok. Ana Botelho, ok. Bruno Maciel, ok. Camila Santos, deve ser Camila Ribeiro, ok. Cleiton Ramos, Cleiton não. Cleiton não. Daniele Durães, ok. Ellen Souza, Ellen também não. Professor, Ellen está em Oi. Locilândia e devido às chuvas, a internet lá está muito ruim. Aí ela pediu para te Beleza. avisar. Ótimo. Gabriel Mendes, tá aí não? Gabriel não. Isabela, ok. Janine, ok. João Freitas, ok. Júlia Castro, ok. Laís, ok. Maica, ok.
Maria Oliveira. Ok. Maria Soares. Ok. Mariana. Também. Matheus Brito. Ok. Matheus Ataíde. Ok. Odara. Ok. Paraiotes. Não. Pedro Souza. Ok. Priscila. Ok. Rodrigo Pereira. Rodrigo, não? Stephanie Andrade, ok. Ô, Pedro, no final posso Vaniel. falar um negócio Oi, com você? peraí só um pouquinho. Claro, é no Vaniel, final. ok. Com você. Tiago, não? Tiago, não. Ô, Pedro, falou meu Pois nome? não? Falou Qual meu o seu nome, nome? Pedro? Qual o Pedro? seu nome? Pedro, meu Pedro, nome? falei. Tranquilo. Beleza. Pois não? Quem queria conversar aí? Maria Fernanda? Pedro, Júlia. Pode falar, É, Júlia. só vou esperar o pessoal sair. Eu falo com você rapidinho. Uhum. Ô Pedro, enquanto o Júlio espera, eu até mandei um e-mail para o senhor falando sobre minha dificuldade em assistir algumas aulas. Eu queria pedir Uhum. que, se possível, o senhor postasse mais rápido as aulas para eu poder acompanhar. Ok, pode deixar. Obrigada. Bom dia. Nada.